superlotação do sistema socioeducativo do Estado foi apontada como a principal dificuldade enfrentada pelos agentes penitenciários e pelos menores que cumprem medidas socioeducativas nas unidades do DEGASE. A Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj debateu pela segunda vez o tema após a morte em fevereiro deste ano de 2 internos no educandário Santo Expedito, em Bangu, zona oeste do Rio. De acordo com o diretor-geral do DEGASE, o sistema tem um déficit de 900 vagas. A unidade educandário Santo Expedito, por exemplo, tem capacidade para 232 jovens, mas abriga 532. Nela, 2 adolescentes foram mortos por outros internos. Uma sindicância está sendo realizada, mas ainda não há conclusões das autoridades. Todas as apresentações foram feitas, o encaminhamento judicial, ou seja, delegacia, promotoria, foi realizado, a sindicância está sendo realizada e todos estão em andamento. Tanto na esfera judicial quanto administrativa, nenhum ato deixou de ser feito. Agora é aguardar a conclusão pelas autoridades competentes. O alto número de jovens internos contrasta com o baixo efetivo de agentes. O presidente do Sindicato dos Servidores do DEGASE ressaltou que 158 candidatos aprovados no concurso para agentes em 2015 ainda não foram nomeados. Onde a gente deveria lidar pela legislação atual com uma proporção de 1 agente para 5 internos, hoje a gente lida até com 1 para 30, né? Então, assim, isso dificulta tudo, porque seja nas medidas ali de levar o dia a dia para a escola, para as audiências, né? A gente tem um déficit muito grande de profissionais, tanto dos agentes como da equipe técnica para produzir relatórios. O modelo socioeducativo para menores infratores é questionado pelo setor da infância e juventude da Defensoria Pública do Estado. O encarceramento e a mistura entre jovens de facções rivais são alguns dos problemas apontados. Não adianta ampliar e sair construindo unidades pelo interior afora, sem entender que a melhor medida para o adolescente é aquela que não priva ele da sua liberdade, não tira ele da sua comunidade, quer dizer, mantém ele inserido na sua comunidade, que é o que diz o Estatuto, mas fornecendo condições para que ele se ressocialize. E a direção tem que também zelar para que, se a lógica de facções se estabeleceu e a direção não conseguiu evitar isso antes, que adolescentes que se dizem de facções diversas não sejam colocados no mesmo alojamento, que adolescentes que apresentem rixas. É claro que a superlotação dificulta isso tudo. O vice-presidente da comissão, deputado Tio Carlos, afirmou que os parlamentares vão acompanhar o caso dos 2 jovens mortos na unidade educandário Santo Expedito, além de colher mais informações sobre a gestão e a estrutura oferecida nas unidades. A superlotação é um dos problemas. Nós temos aí o problema da falta de agentes, temos às vezes o descaso do próprio governo do Estado, porque nós temos algumas unidades que não têm absolutamente nenhuma atividade esportiva, onde esses jovens possam, enfim, colocar ali sua energia, né, para não ficar só encarcerados, porque essa é a nossa preocupação. A Comissão de Educação da Alerj vai elaborar um projeto de lei para estender o acesso à gratuidade no Rio Card para os alunos da Fundação de Apoio à Escola Técnica, que já concluíram o ensino médio e que ingressaram em um curso de especialização profissional. A comissão também sugeriu a abertura de novos concursos públicos para os docentes da instituição. As dificuldades enfrentadas pela FAETEC foram debatidas durante a audiência. Atualmente, a FAETEC deve a fornecedores R$ 480 milhões acumulados há 3 anos, o que prejudica o funcionamento adequado da rede. Além disso, os contratos com os 1.200 docentes temporários da Fundação serão encerrados até o final deste ano. Se nós não tivermos autorização de contratação, professores efetivos ou professores temporários para repor esse quadro, essas unidades correm risco de ter um enfrentamento com muita dificuldade para 2019. A verba reduzida tem prejudicado a Fundação, que depende dos serviços terceirizados, principalmente nas áreas de limpeza, vigilância e manutenção. Outra questão levantada durante a audiência diz respeito à merenda escolar, principalmente nas escolas técnicas e de educação básica, que não funcionam regularmente sem as refeições. O que nós precisamos é de ter um fluxo constante de recursos que possa manter o pagamento a essas empresas em dia. Com isso, eles honrarem os compromissos que nós temos com eles. O
presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação da FAETEC disse que o governo tem repassado cerca de 3 milhões de reais a menos dos recursos do Fundeb para a fundação, do que foi estipulado pelo TCE para o pagamento de estrutura e pessoal. Desde 2016, houve todo um procedimento de negociação com o secretário de Educação, Wagner Victor, a respeito da verba que deveria ser destinada à FAETEC, mas ficava centralizada na CEDUC. Então, no final de 2016, conseguiu-se finalmente chegar a um acordo em que a FAETEC receberia diretamente verba do Fundeb para tratar de sua infraestrutura e pagamento de pessoal. Só que agora, no final de 2017, o TCE refez os cálculos de todo o montante que deveria ser repassado à FAETEC relativo ao Fundeb e constatou que havia uma defasagem de cerca de 3 milhões de reais que precisava ser modificado esse valor e até agora o governo não sinalizou uma mudança para a FAETEC. Este aluno da Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek disse que o acesso ao Rio Card para os alunos do ensino médio também é deficiente e que a gratuidade dos uniformes escolares foi prejudicada por conta da construção de uma unidade escolar de gastronomia francesa. É uma dificuldade de duas partes, tanto da FAETEC quanto da FETransport. Da FAETEC de enviar a lista completa dos alunos para a FETransport e da FETransport em agilizar o acesso desses alunos ao Rio Card, que é grande maioria, se não todos, que pedem o Rio Card. Sobre o jaleco, os cursos de saúde têm uma certa restrição para o uso fora do ambiente laboratorial. Porém, outros cursos podem usá-lo e esse acesso é dificultado, ainda mais agora com uma circular interna que saiu, impedindo que o jaleco seja usado sem uma camisa branca como essa que eu estou usando, por exemplo. O deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação, disse que é lamentável ver a desconstrução da FAETEC, uma rede do Estado referência na formação técnica, e que a comissão vai criar um projeto de lei para estender o acesso ao Rio Card para os alunos que já concluíram o ensino médio e desejam ingressar nos cursos subsequentes. Alunos que já concluíram o ensino médio, pela lei do transporte escolar, pela lei nacional, eles não têm direito. Tá? Mas é um debate que a gente vem fazendo há muito tempo. É uma área que é hoje um gargalo do desenvolvimento econômico do Estado e do país, mão de obra qualificada, a profissionalização. Esses alunos são alunos que já terminaram o seu ensino médio e voltam à escola para fazer um subsequente profissional. O deputado disse ainda que é fundamental abrir novos concursos públicos para os docentes da FAETEC. Resolvemos na UERJ, resolvemos na UENF, precisamos resolver o da FAETEC. Até porque, por determinação do Ministério Público. E aí não tem um aumento de despesa. Pelo contrário, tem uma ajuda ao equilíbrio do Rio Previdência. Porque o contrato temporário paga o regime geral. O concursado paga o regime próprio. Tá? Então essa despesa já existe. Você está trocando uma despesa de um contrato temporário por um concursado. A Comissão da Pessoa com Deficiência vai apresentar à mesa diretora da Alerj um projeto para incluir as doenças congênitas na Lei de Diretrizes para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Dificuldades para atendimento prioritário, falta de suporte multidisciplinar e unidades especializadas distantes de casa. Esses são alguns problemas que as crianças com microcefalia passam no estado. Amanda Mota tem uma filha de 1 ano e 8 meses. Por causa da doença, tem diversas convulsões por dia, uma média de 20. Para tratar a criança, tem que sair de Inhoaíba, na Zona Oeste, para Botafogo, na Zona Sul, aonde está localizado o Instituto Fernandes Figueira. No caminho, a filha dela chega a ter 50 convulsões por causa do barulho no trem. Você chega num Rocha Faria, em Campo Grande, você não tem as medicações que precisam. Nas unidades particulares, como já aconteceu, eu tive que chegar e falar, não, você tem, eu preciso do medicamento X, eu preciso desse medicamento, você tem? Ah, mas minha filha tem isso. Ah, mas a gente não tem, eu só preciso do medicamento para levar ela para o Fernandes Figueira, porque ela já estava em 2 horas de crise ininterruptas e eu precisava
diminuir essa crise para conseguir chegar com ela no hospital. Então fez a medicação, botou no oxigênio porque estava desaturando devido ao excesso da crise, e após esse período é que a gente pôde levá-la para a emergência de referência, que é o que eles chamam, porque onde nós moramos, as mães de uma forma geral, no estado geral, nós não temos unidades de referência e tratamento adequado próximo às nossas casas. A falta de unidades com atendimento multidisciplinar em Queimados, município onde Ingrid Nascimento mora, faz com que ela gaste em consultas para a filha quase todo o dinheiro que recebe do benefício da prestação continuada. O pagamento é destinado a pessoas com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção. Eu recebo um valor de 954, aí eu pago 250 de hidro, mais 250 de fisioterapia, mais 250 de fisioterapia ocupacional. Aí, no caso, o total já dá uns 500, 700 e alguma coisa assim. E o resto do dinheiro, às vezes eu tenho que pagar consulta para fono e acaba não sobrando nada, nem para alimentação. Porque eu deixo de trabalhar para cuidar dela, né? A ampliação do conceito de pessoa com deficiência, incluindo quem tenha patologias que alterem o desenvolvimento neuropsicomotor, entre elas as infecções congênitas como a microcefalia, vai ser um dos principais focos do projeto que a comissão vai apresentar na Alerj. Nós vamos colocar esse debate de novo no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, para que o Conselho nos ajude, junto com a sociedade civil e nossa parte técnica, na elaboração de uma nova legislação que seja mais consensual junto ao movimento. E aí sim, nessa legislação, nós vamos incluir também a política pública para acrescentar essas doenças congênitas que podem gerar microcefalia ou outras deficiências que estejam ali englobadas também uma política pública efetiva para elas. O presidente da comissão disse ainda que vai oficiar os prefeitos de todos os municípios do estado para que eles cumpram uma determinação do Ministério da Saúde que garante o atendimento multidisciplinar para pessoas com deficiência. Nós vamos emitir um documento assinado a várias mãos pela comissão e pelo conselho, diretamente aos prefeitos, para saber se eles já aderiram a essa política, que é um protocolo do Ministério da Saúde, buscando recurso efetivamente para fazer esse tratamento. Não pode o município simplesmente se omitir com tanta necessidade e demanda. Um grupo de ex-jogadores de futebol, entre eles Zico, esteve na Alerj para apoiar o projeto de lei que cria o Conefute, Conselho Estadual do Futebol do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada em plenário e aguarda sanção do governador Luiz Fernando Pezão. O Conselho Estadual de Futebol vai elaborar políticas públicas para o esporte e fiscalizar as já existentes. Vai ser responsável pela criação de critérios e metas que garantam boas condições das atividades ligadas ao futebol masculino e feminino. O Conefute também deve fiscalizar o orçamento da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude. O compromisso nosso é com o público, é com o futebol em si. Então eu acho que isso é uma grande vantagem. O que a gente vai procurar fazer, vai procurar pleitear é justamente a melhora do futebol, as oportunidades que o futebol oferece para as pessoas. E não o que a gente tem visto aí ultimamente. Somos capacitados para opinar, para dar com as melhores intenções para melhorar. Nossa intenção é só ver coisas boas, é melhorar o futebol cada vez mais para o bem do futebol. O conselho será composto por 51 integrantes, entre representantes da sociedade civil, de instituições ligadas ao futebol, dos árbitros e dos profissionais do esporte. Assim que o projeto for sancionado pelo governador, deve ser criado um grupo de trabalho para a escolha desses integrantes. Pequeno vai ser melhorar, porque não adianta só no esporte se você só ter clubes grandes. Você precisa dos pequenos para sobreviver. Senão o futebol e outro esporte qualquer não tem futuro. Segundo o autor do projeto, a iniciativa é pioneira no país e pode abrir caminho para a criação de um Conselho Nacional do Futebol. Nós viemos hoje aqui, na verdade, comunicar a eles de que o projeto foi aprovado, pedir a eles um empenho que o governador possa sancionar,
porque isso vai ao encontro dos anseios deles e que a gente possa efetivamente ter essa implementação o mais rápido possível do Rio de Janeiro e que o Rio de Janeiro saiu na frente e que seja modelo para os outros estados, que nós, num futuro bem próximo, possamos ter o Conselho Nacional do Futebol, que esse é que é o anseio da categoria. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.